sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também não esqueçam de hypar o vídeo porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo e peço a todos que dão valeu que troquem pelo Pix. Não importa o valor, vai estar me ajudando muito. Mas estejam à vontade para ajudar como quiserem. Desde já eu agradeço. A casa de Orlando Quintela, com uma fachada colonial bem preservada, refletia o charme das construções antigas de Paraty. As janelas de madeira azul estavam abertas, deixando o ar da manhã entrar, carregado do cheiro salgado do mar, misturado ao aroma do café fresco. A luz dourada atravessava as cortinas finas, tocando o assoalho de tábuas largas e polidas. Apesar da calmaria do ambiente, havia uma tensão invisível pairando no ar. Algo denso, pesado, que contrastava com a serenidade do entorno. Orlando e Adriano estavam sentados à mesa de jantar, onde o café da manhã ainda fumegava. As louças claras e o brilho do bule de prata refletia discretamente a claridade do sol. No entanto, o prefeito mal notava esses detalhes. Seus olhos estavam fixos em Orlando, tomado por incredulidade e espanto. O secretário, por sua vez, parecia um homem profundamente abalado. As olheiras marcavam seu rosto pálido e as ataduras nos braços denunciavam a veracidade do que ele dizia. Sua expressão misturava medo, exaustão e um leve tremor contido. Adriano, sentindo o peso das palavras que pairavam entre eles, se levantou, apoiou as mãos sobre a mesa, o semblante carregado de dúvida e tensão. Tem certeza disso? Você pode ter se enganado, aquele estacionamento é pouco iluminado. Orlando balançava a cabeça negativamente, os olhos arregalados como se ainda visse a cena diante de si, a voz trêmula mas convicta. Não, Sampaio, não. Eu sei bem o que vi. Aquela coisa saiu da escuridão com uma rapidez impressionante. Parecia uma sombra negra. Os olhos amarelos pareciam dois faróis. Ele me agarrou pelo braço e me arrastou pela rua, entrando nos becos. Depois me colocou embaixo do braço e soltou uma cerca na beira da estrada, entrando na mata. Quando pisou do outro lado, ele acabou me soltando e eu tentei correr, mas ele me alcançou e me arrastou pela mata até a mansão do Bonerges. Adriano estava atônito. A incredulidade tomava conta de seu rosto. A testa franzida, o olhar fixo e hesitante. O som distante de um carro passando pela rua parecia realçar ainda mais o silêncio tenso da sala. Orlando respirou fundo, os dedos apertando a xícara de café com força. O lobisomem parou a poucos metros do muro da mansão e uivou. Foi assustador, Sampaio. Eu pensei que meus tímpanos iriam estourar. Depois ele voltou a correr na direção do muro e parou dando outro uivo. Ele fez uma pausa, refletindo na lembrança. Sabe, pensando agora na situação, arrisco a dizer que ele estava chamando o Bonerges. Como assim chamando o Bonerges? Adriano perguntou, a voz grave e o olhar ainda mais descrente. Voltou a sentar, pensando nas palavras de Orlando, como se buscasse um ponto de lógica naquela história impossível. Orlando serviu-se de mais café, tentando controlar o tremor das mãos antes de continuar. O vapor subia da xícara e o aroma forte de café parecia se misturar à lembrança da noite de horror. Foi o que pensei, e tenho certeza disso por causa do que aconteceu a seguir. O lobisomem saltou o muro comigo e me arrastou pelo jardim até parar em frente a uma janela, onde eu pude ver o Bonerges, o motorista dele e mais um outro homem.
todos armados apontando para ele. Mas teve um momento em que o Bonerges abriu a janela e veio na nossa direção. Eu lembro de pensar, que homem louco, essa coisa vai estraçalhar ele. Mas foi o contrário, Sampaio. A fera rosnava para ele e a cada rosnado, a fisionomia do Bonerges ficava mais assustada. Por fim, a fera saltou sobre ele e rosnou alto bem na cara dele. Eu pensei que o bicho ia matá-lo, mas então o Bonerges se levantou e correu de volta para casa. E a fera sumiu na escuridão da mata, me deixando ali no jardim da mansão, vivo. Não demorou 5 minutos e ouvi as sirenes da polícia. E quando os portões se abriram, quem entrou com o delegado Cavalcante foi o Bernardo. E se você pudesse ter visto a cara de decepção dele ao me ver vivo, Sampaio. Por isso eu tenho certeza que ele mandou aquela coisa atrás de mim. Um silêncio pesado dominou a sala. O relógio antigo na parede marcava os segundos, e o som era quase ensurdecedor. Adriano recostou-se lentamente na cadeira, o olhar perdido tentando digerir o impossível. O sol já subia alto, inundando o ambiente com uma luz clara e quente. Mas o clima era frio, o frio gelado de uma revelação que desafiava a razão. Orlando, ainda pálido, abaixou o olhar. A voz agora embargada pelo medo e pela certeza que o corroía. A cada palavra dita tornava-se evidente que a cidade de Paraty estava prestes a ser engolida por algo muito mais sombrio do que simples intrigas políticas. Bernardo saiu do alambique sem sequer passar pelo escritório. O café que sua secretária havia providenciado ficou esquecido sobre a mesa. O trajeto até a mansão foi um borrão de raiva. As mãos cerradas no volante, a respiração curta, os pensamentos cortando como navalhas. Ao cruzar o umbral da casa, dirigiu-se direto ao escritório. O mesmo cômodo que na noite anterior serviu de palco para sua fúria. Ele pôs-se a vasculhar as gavetas com uma pressa quase animal. Procurava o dossiê que mantinha Virgílio e Luciano sob sua rédea. Provas, anotações, recibos, tudo que lhe dava poder sobre os dois. O escritório, que dias antes estava impecável e sob controle, agora devolvia o reflexo de seu estado interno. Papéis espalhados, gavetas remexidas, objetos fora de lugar. Bernardo empurrou à força o que encontrava pela frente, como se cada gesto pudesse fazer voltar a ordem que alguém ousara romper. Por fim, encontrou a pasta preta, aquela mesma que guardara trancada por anos e na qual havia depositado meticulosamente os segredos que mantinham o mundo a seu favor. Com as mãos trêmulas, pousou a pasta sobre a mesa, sentou-se e a abriu. A face que até então só mostrava dureza, empalideceu. Folheou as páginas num gesto que misturava incredulidade e desespero. Documentos, relatórios, provas, tudo em branco. Em vez de recortes, de anotações, dos contratos sujos que lhe davam poder, havia apenas folhas alvas, frias e silenciosas. Ele arremessou a pasta que atravessou o cômodo e bateu no abajur de louça. O abajur tombou, estilhaçou-se no chão, espalhando cacos como pequenos cristais de fracasso. Bernardo deu um murro e golpeou a mesa com força. O som surdo reverberou pelo cômodo, incapaz de aceitar que subestimara o irmão. O que antes fora um escritório organizado transformara-se num cenário de derrota. Ele caminhou de um lado a outro, chutando papéis e cartões, cada passo alimentando uma ansiedade crescente. A raiva foi cedendo lugar a uma outra emoção, o cálculo frio. Revirando a papelada caída, algo chamou sua atenção. Um cartão entremeando as anotações rasgadas. A princípio pensou ser mais lixo, mas quando ergueu o cartão, reconheceu o nome e o número. Aquele nome no cartão era de alguém que sabia da condição do Virgílio, apesar de ainda demonstrar incredulidade.
Mesmo assim, já havia pago a Bernardo pelos serviços do irmão. Serviços esse que o colocou no topo e sem rivais. Era um homem da região com ligações perigosas, um traficante cujo braço alcançava partes da cidade onde a polícia tinha medo de pisar. Dominique, sussurrou. A presença daquele cartão abriu um caminho na mente de Bernardo. Não precisava sujar as mãos diretamente. Tinha recursos, contatos e, sobretudo, o hábito de transformar problemas em instrumentos. Um sorriso estreito e afiado cortou a face castigada. Tirou o celular do bolso, os dedos já sabendo o número que precisava discar. Caçar o irmão e sua família, depois dar fim a Bonerges. Tudo poderia ser orquestrado sem que ele se envolvesse fisicamente. O plano formou-se frio e preciso, enquanto o sol da manhã entrava pelas cortinas e iluminava o escritório em desalinho, mostrando o reflexo de um homem cuja paciência havia chegado ao fim. Dominique era o nome que fazia as bocas se calarem nas vielas e nos salões de Paraty. Dono absoluto dos pontos de venda e das rotas que movimentavam a cidade, comandava o submundo com uma frieza que pouca gente ousava desafiar. Em grande parte, seu império nascera das mãos de Bernardo. Fora este quem anos atrás abriu portas quando cedeu a ele os serviços de vigílio na forma de fera. Foi assim que eliminou rivais e consolidou seu domínio. Dominique não era homem de misericórdia, punia com rigor e não concedia segundas chances. Ao atender o telefone, soube pelo tom de Bernardo que o pedido viria embalado em desespero e ambição. Ele viu as notícias, sabia do falatório, sabia que pela primeira vez em anos, Bernardo estava desesperado. Havia subestimado Bonerges e agora estava pagando caro. Sua reputação começava a ruir. Ele sorriu, porque sabia bem o preço que cobraria por qualquer serviço que Bernardo lhe pedisse. O sol já estava alto sobre Paraty. A luz matinal limpava a umidade das pedras e fazia reluzir as fachadas coloniais. As ruas fervilhavam com comerciantes e turistas, ignorantes do jogo sujo que se armava nos bastidores. Mesmo ali, entre bancas e passantes, a sombra de Dominique pairava como aviso. Alguém que tinha recursos e violência à disposição. Na mansão Bonerges, a cena era outra. Silêncio pesado entre móveis, papéis e olhares atentos. Martins observava Vigílio com a atenção de quem inspeciona cada palavra em busca de uma armadilha, e encontrava ali algo que não conseguia classificar apenas como interesse próprio. Havia cansaço, havia culpa, mas também havia uma fraqueza que tocava uma ferida antiga. Martins respirou fundo e falou: "Acho que vamos contar apenas com a parte civil para atingir Bernardo. A parte criminal exige provas e isso não temos. Será sua palavra e a de seu filho contra a de Bernardo. E convenhamos, o prestígio de vocês na cidade é nulo. Astuto como o Bernardo é, acabaria virando o jogo contra vocês e talvez contra mim. Por enquanto vamos atingi-lo onde mais dói. Sua decisão de não matar o secretário nos rendeu um aliado poderoso. Nesse momento temos uma carta na manga. O Bernardo não sabe que veio me procurar. Deve estar imaginando que saiu de Paraty com sua família ou que está escondido em algum lugar." Martins pensou por um instante. Não podia perder aquela oportunidade que caíra sobre seu colo. Tinha que garantir que Vigílio e sua família, mas a testemunha que sobrou, estivessem seguros. Foi então que decidiu com a voz firme e sem titubear: "Faremos o seguinte. Volte para o local onde está escondido. Pegue sua esposa e seu filho e a testemunha que sobrou e venham para cá. Faça isso sem chamar atenção. Vou preparar um lugar para que fiquem abrigados. O tempo que levará para fazer isso será o tempo que preciso para comunicar a todos a minha decisão."
Você e os seus ficarão aqui até acertarmos as contas com o Bernardo. A proposta pairou na sala como promessa e como risco. Virgílio, por um instante, pareceu não crer. Levar a família para dentro da propriedade do homem que fora objeto de infortúnios causados por seu irmão era uma situação inusitada. Ainda assim, algo na voz e na postura de Martins transmitia segurança. E Virgílio sentiu pela primeira vez em muito tempo uma tênue sensação de acolhimento. Pensou na fortaleza que a casa representava. Erguida no ponto alto da mata, altar de vigília sobre a estrada e a cidade. Um refúgio com janelas que sondavam horizontes. Um lugar difícil de surpreender. Ideal para quem precisava de proteção. Por mais contraditório que lhe soasse, ali poderia haver salvação. Virgílio ergueu-se devagar e estendeu a mão. Martins apertou-a com firmeza, com o gesto de quem sela um acordo frágil, e com a frieza típica de quem viveu na corda bamba entre o medo e a obrigação, advertiu segurando firme a mão de Virgílio e fixando o olhar no dele. Preste atenção, Virgílio. Se eu desconfiar que tudo isso é uma armação, você e sua família não terão lugar neste mundo para se esconder. Pode ter certeza disso. O revés da advertência pesou no ar. Virgílio segurou o olhar de Martins sem desviar, como se buscasse ali não apenas perdão, mas também uma promessa de verdade, e respondeu com a voz baixa, porém sincera. Compreendo que nenhum Alcântara lhe inspire confiança, mas feras não têm sobrenome, e é como que sou, que lhe dou minha palavra de que estou sendo sincero e honesto. Martins soltou a mão com uma mistura de alívio e cautela, satisfeito, mas ainda vigilante. Quando Virgílio se virou para sair, a pergunta de Martins o encontrou, e cheirava não a determinação de antes, mas a confusão, dor e dúvida. O que eu sou, afinal de contas? Não sou um Bonerges, não sou um Alcântara e não sou uma fera como você esperava. O que eu sou? Quem eu sou? Virgílio compreendeu a dúvida dele, mas sabia o que tinha feito e sabia exatamente o que ele era e quem ele era. Encarou Martins e havia afeto em seu olhar e orgulho do que Martins havia se tornado. Ele caminhou de volta e parou diante de Martins e disse: Você é Martins Bonerges, herdeiro único e legítimo de tudo que leva seu nome, filho amado de Jonas Bonerges, ainda que não carregue o sangue dele. Também é um Alcântara, não por carregar o sangue do Bernardo, porque não carrega. O sangue que corre em suas veias, Martins Bonerges, pertence às feras que carregam o nome Alcântara, e não a um homem doente e defeituoso como o Bernardo. É meu parente porque eu escolhi assim. O Bernardo não merecia alguém como você. És quem é, um homem forte, autêntico, inteligente, poderoso e, acima de tudo, um homem que não se curvou diante das dificuldades, mas que superou todas elas com a coragem e elegância de um predador e não de uma vítima. E quando se livrar dessa aparência que prende sua verdadeira essência, verá que é belo, charmoso e encantador como uma fera Alcântara. O silêncio que ficou entre eles não foi desconfortável. As palavras de Virgílio mexeram com Martins. Havia carinho e orgulho nelas, e isso aqueceram seu coração. Ele o via como realmente era, além da aparência. Lá fora a cidade seguia seu ritmo. Vendedores gritando ofertas, crianças correndo, o mar puxando e devolvendo horizontes. Dentro da mansão, entretanto, o ar carregava outra corrente, a de uma aliança forjada por necessidade. Era tensa como a corda de um arco, mas pronta para disparar contra quem ousasse cruzar-lhe o caminho. Dominique atendeu o celular no terceiro toque. Naquele instante, a rua lá fora brilhava sob o sol forte de Paraty. Batedores de portas, carroceiros,
e turistas davam forma a um mosaico de vozes e passos. Mas dentro do sobrado, num pequeno escritório, com cortinas semiabertas e móveis escuros, reinava um silêncio tenso, recortado apenas pelo clipe metálico do aparelho. Dominique tinha um sorriso malicioso no canto da boca, e quando Bernardo falou impaciente e preciso, Dominique ouviu, mediu riscos, arquitetou respostas. A voz do Dom trazia calma calculada. Sua disposição em atender denunciava que a barganha seria cara e definitiva. Sua voz era baixa e controlada, como quem gosta de medir o impacto de cada sílaba. A que devo a honra a Bernardo Manuel Alcântara. Do outro lado da linha, Bernardo respirou fundo, e sua voz veio carregada de pressa e raiva. Preciso que me ajude com um problema. Dominique recostou-se no sofá, o corpo preguiçoso como um gato que se estica ao sol. Diante dele, sobre a mesinha de canto, estava seu notebook com um site de notícias sensacionalista aberta na reportagem sobre o ataque sofrido pelo secretário de Segurança, onde o mesmo acusava Bernardo de ter armado para ele. Dominique perguntou com falso desinteresse: e que tipo de problema seria esse? Bernardo saiu do escritório e caminhou pela casa vazia, passos curtos que ecoavam pelo piso de madeira. Na cozinha, abriu a geladeira, pegou uma garrafa de água. O gesto simples contrastava com a tensão que vinha na fala. Respirou fundo e respondeu, cortando qualquer vestígio de rodeio: preciso que apague meu irmão e a família dele. O rosto de Dominique mudou. O sorriso desapareceu. O corpo endireitou-se como se a frase tivesse disparado um alarme. Ele ajeitou-se no sofá, agora com semblante sério, e perguntou: mas seu irmão não estava morto? Bernardo terminou de beber a água e a voz saiu seca. É uma longa história. O fato é que ele está vivo e me traiu. Agora preciso dar um jeito nele antes que ele ponha tudo a perder. E Dominique, devo lhe lembrar que se ele começar a falar, não serei só eu a ter prejuízos. A linha ficou carregada por um instante, com a respiração dos dois. Dominique levantou-se, a paciência dando lugar a um tremor frio de raiva. A pergunta saiu como advertência: está me ameaçando, Bernardo? Acha mesmo que se você cair, eu vou junto? Posso sofrer acusações que irão se juntar a muitas outras que já tenho. Mas cair? Não se engane, isso não vai acontecer. Contudo, eu posso dar um fim no seu irmão, mas isso vai lhe custar muito caro. Bernardo respirou fundo, sentindo o ar pesar no peito, e perguntou com a voz cerrada: de quanto estamos falando? Do outro lado da linha, Dominique foi até a janela do sobrado, a luz do dia desenhando sombras nos móveis, e respondeu com a frieza de quem faz contas antes de qualquer sangue: quero sociedade em seu alambique. Aceito 50% dos lucros. A proposta pairou como uma moeda sendo pesada. Bernardo apertou a mão em punho. Sentiu a ambição e o cálculo baterem-lhe no peito e respondeu sem conseguir controlar a ira que lhe borbulhava: seu traficantezinho de merda ganancioso. Eu trabalhei duro para construir meu patrimônio. Acha mesmo que eu vou lhe dar metade dos meus lucros de mão beijada? Você é um criminoso, vai manchar minha reputação. Dominique riu com frieza, mas o sorriso não alcançou os olhos. Ele falou, ignorando completamente as palavras de Bernardo, como se ele fosse um cão vadio a ladrar por nada. Quero investir em algo limpo, uma empresa onde as autoridades não possam me acusar de ilegalidade. Tenho alguns negócios espalhados pela cidade onde geralmente lavo meu dinheiro, mas estes andam às margens da lei. Preciso de um investimento sério e robusto, e seu alambique é uma empresa de prestígio e respeito. O tipo de negócio que vai me lançar no rol dos empresários de Paraty. Eu lhe garanto, Bernardo, me ter como sócio pode ser vantajoso e seguro. Bernardo respirou fundo.
precisava se controlar para lidar com aquele tipo. Dominique era um traficante. Seu tipo de negociação se resumia em adquirir novos territórios e pontos de tráfico. Ele não entendia como o mundo empresarial funcionava de verdade. Ele só teria que deixá-lo acreditar que iria ter algum lucro. Depois daria um jeito nele. Respirou fundo e respondeu com a voz falsamente resignada. Bem, aí a situação muda. A maior parte dos lucros do Alambique pertencem ao Martins Bonerges. Mas se matar ele também, divido meio a meio com você. Dominique mordeu o lábio inferior. Pensamento rápido como quem avalia um investimento arriscado. O Alambique de Alcântara era uma mina de ouro. 50% dos lucros representava futuro, poder e uma vida quase normal. Mas saber que Bernardo não era o detentor da maior parte dos lucros fazia dele alguém sem importância. Nesse momento, Bernardo deixou de ser importante para Dominique. Ele pensou rápido. A pessoa de maior interesse agora era Martins Bonerges, mas não poderia chegar até ele de mãos vazias. Respirou fundo, medindo as palavras e falou com a voz grave. Seu irmão vira fera como você mesmo disse. Como acha que vou conseguir matar ele? Eu vi o estrago que ele fez no covil do meu rival. Exatamente o que seu sobrinho fez com meus homens na mata perto da mansão do Bonerges e nas laranjeiras. Não vou arriscar o que me restou dos meus homens com uma fera. Bernardo subiu as escadas enquanto falava, passos decididos que traçavam a sua ousadia. Mande alguém aqui. Tenho 6 balas de prata. Lhe darei 3. Uma para o Vigílio, uma para Luciano e outra para o Bonerges. Desconfio que ele também é um lobisomem. No silêncio do sobrado, Dominique engoliu em seco. Era demasiado. Feras, prata, mortes. O risco multiplicava-se como sombras pelas paredes. A voz dele saiu baixa e incrédula. Como você se envolve com essas feras, Bernardo? Isso é loucura! Bernardo, segurando as balas na palma da mão, como se fossem peças de um jogo macabro, respondeu com ironia e desprezo. É tão surreal quanto você, um homem tão culto e de fala civilizada, ser chefe do tráfico. Dominique ficou um instante em silêncio, pesando cada palavra como quem calcula a próxima jogada. Saber que Bonerges era uma fera foi um tanto desanimador, mas tinha que arriscar. Se não o fizesse, não seria quem é, o dom do tráfico. Por fim, com um tom de quem dá uma ordem final, disse: Vou passar a ordem no meu pessoal para rastrear seu irmão. E mais tarde, um dos meus vai aí. Estará disfarçado de entregador. Você entrega a encomenda para ele. E... Ele fez uma pausa e sorriu ironicamente ao concluir. Prepare o documento, sócio. Bernardo desligou e jogou o celular na cama. E entre dentes cerrados murmurou para si mesmo, com a voz cortante e cheia de ódio. Vá sonhando, seu traficantezinho de merda. Não tive tanto trabalho para conseguir o alambique para dividir com você de mão beijada. Você não sabe com quem está lidando. Dominique, por outro lado, sentou no sofá e voltou a olhar a notícia no notebook. Recostou no sofá e apertou o botão de play. E começou a ouvir a voz de Bernardo confessando que encomendou a morte de 3 pessoas. E uma delas era um importante empresário do ramo imobiliário, Martins Bonerges, sob a acusação de serem feras. Ele sorriu e depois gargalhou. Desligou a gravação e falou encarando a cara do secretário de segurança na tela de seu notebook. Não devia ter subestimado minha inteligência, Bernardo. Você não sabe com quem está lidando. Do lado de fora, Paraty queimava o dia numa rotina indiferente. Barracas, vozes, barcos no cais. Dentro das paredes, contudo, erguia-se planos e decisões que cheiravam a pólvora, negociações frias, promessas de sangue e demandas que costuravam alianças com dinheiro sujo. A cidade continuava a girar.
sem saber que em poucas horas suas ruas poderiam ser engolidas por um confronto que vinha sendo urdido nas sombras.